Nós temos alguns tipos de matrizes, né? São matrizes meio que notáveis, né? Que elas sempre aparecem nos exercícios ou em algum contexto. Primeiro tipo de matriz é o que a gente chama de matriz linha. O que é uma matriz linha? O nome já fala, né? Uma matriz linha é uma matriz que só tem uma linha, né? Então, como seria essa matriz? Seria alguma coisa assim, ó. Chamar essa matriz de L, seria alguma coisa assim, ó. L1, L12 e assim sucessivamente até L1N. Então, perceba que uma matriz é chamada de matriz linha quando o meu M, né, ó, MN é 1, certo? Então, quando o M é 1, eu tenho uma matriz que eu chamo de matriz linha. Tá? O segundo tipo de matriz é o que a gente chama de matriz coluna. Adivinha o que acontece para a matriz ser chamada de coluna? Isso mesmo que você está pensando. Ela só tem uma coluna. Então, como que é cara essa matriz coluna? Chamar ela de C. Ela só tem uma coluna, né? Então, ó, o primeiro elemento é C11, o outro é C21, o outro é C31, e assim sucessivamente até chegar no CM1. Né? Então, perceba que uma matriz é chamada de matriz coluna quando agora o segundo elemento é 1. Aqui era o primeiro elemento que era 1. Né? Então, e o segundo elemento a gente chamou de N na aula passada. Certo? Tem um caso que é bem importante, mas bem importante mesmo, que inclusive daqui a uns dias a gente só vai falar desse tipo de matriz. Né? Tem uma coisa chamada determinante, que só é possível calcular determinante para esse tipo de matriz, que é chamada matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Olha, o terceiro caso, então, é o caso que a gente chama de matriz quadrada. A matriz quadrada nada mais é que uma matriz que tem um aspecto quadrado, né? Ou seja, como assim, professor? Olha, por exemplo, uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, m por m, n por n, né? Então, uma matriz quadrada é uma matriz que eu vou chamar de Q, e ela tem um aspecto assim, ó. Q11, Q12 e assim por diante, até chegar lá no Q1N. Aqui, Q21, Q22, até chegar lá no Q2N. E assim por diante. E aí ela vai chegar lá na última linha dela, e para ela ser quadrada, não sei se você percebeu, mas ó, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 20 por 20, 200 por 200, ou seja, o número de linha tem que ser igual ao número de coluna. Então, se ela tem n colunas, ela também vai ter n linhas, né? Então, é isso que acontece numa matriz quadrada. Ela tem quantos elementos? Né? Especificamente a matriz quadrada. Olha, ela tem n na linha e n na coluna, n vezes n, ou seja, ela tem n quadrado elementos. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, uma matriz 3 por 3 tem 3 ao quadrado elementos. Uma matriz 10 por 10 tem 10 ao quadrado elementos. Certo? Então, uma matriz é dita ser quadrada quando o m é igual ao n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Esse tipo de matriz aqui a gente vai usar muito. E aí tem mais alguns tipos de matrizes, que também são muito usados, que é o seguinte. Uma é a chamada matriz nula. Né? Matriz nula é a matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero. Então, ó, a matriz nula é a matriz que é a seguinte, né? Ó, você tem assim,
a matriz nula, eu vou chamar ela de O. Tá? Essa matriz é dada por 0, 0, todos os elementos dela são iguais a 0. Tá? Então é isso que acontece com a matriz nula. Se tiver um elemento diferente do zero, já não é matriz nula. Ou seja, isso é equivalente a falar o seguinte, ó, cada elemento 0 e J, né? Olha lá, se eu chamei a matriz de O, cada elemento seu é O minúsculo. Cada elemento O e J é dado por 0. Isso para todo I e para todo J. Natural, no caso, né? Sem o 0. Certo? Não importa quem seja o I e o J, é sempre 0. Uma outra matriz que também é muito importante, né, talvez uma das mais importantes, é o que a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade é uma matriz que é dada pelo seguinte. A gente chama ela de I, tá? I, N, certo? Identidade de ordem N. E essa matriz tem uma particularidade. Para ser matriz identidade, ela tem que ser quadrada. Tá? Então, tá vendo que a matriz quadrada é muito importante. Só é matriz identidade, você só vê se ela é ou não identidade se ela for quadrada. E quem é a matriz identidade? É a matriz onde os elementos, né? Lembra que uma matriz quadrada ela forma um aspecto quadrado e todo quadrado tem uma diagonal. E nessa diagonal os elementos são iguais a 1. Certo? Então fica alguma coisa parecida com isso assim, ó. Tá? Então, na diagonal, a matriz tem os elementos iguais a 1 e onde não é diagonal, 0. E a gente pode denotar isso com um símbolo também que tem até um nome tão importante que é, chamado delta de Kronecker, que é assim, ó. Delta e J. Isso aqui é um delta minúsculo, para quem nunca ouviu falar, tá? Como que a gente faz essa matriz, a lei de formação dela? Olha, onde o I é igual ao J, ó, I11, I12, 22, I33, INN. Então, é 1, onde o I é igual ao J, né? Ou seja, o número da linha é igual ao número da coluna, é 1. E quando o I for diferente de J, é 0. Então, esse é o símbolo que a gente usa para representar algebricamente uma matriz identidade. Por exemplo, se a gente fizesse aqui um exemplo, né? Ó, só para ilustrar. A matriz 1, 0, 0, 1 é a matriz que a gente chama de I2. Certo? Olha lá, IN, por quê? É a matriz identidade de ordem 2. Se a gente tiver 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, essa daqui é o que a gente chama de I3. Tá? Então perceba, nós temos que ter 1 na diagonal, tá? Essa diagonal aqui, a gente chama de diagonal principal. Tá? E essa aqui, diagonal secundária, é a principal que tem que ter o elemento número 1. E nas outras, todas as outras, 0. Certo? Então, é isso que a gente chama de matriz identidade, que é uma matriz muito importante. Tá? É como se a gente pensasse assim, né? No campo das matrizes, no conjunto onde tem todas as matrizes, ela é o número 1 da matriz. E essa é o número 0 das matrizes. Tá? Vocês sabem que os números 0 e 1 são muito importantes, né? Então, a matriz nula, ela é como se fosse o elemento 0 no conjunto das matrizes. E a matriz identidade é como se ela fosse o elemento número 1 das matrizes.